Olá, bem-vindos! Estamos de volta para mais uma aula do curso de PHP. Nessa aula nós vamos começar a trabalhar com banco de dados. O que é um banco de dados? Não é isso que você está vendo aí na imagem, tá? Não é um banquinho com os dados em cima dele, não. Banco de dados ou base de dados é um conjunto de registros dispostos em estrutura regular que possibilita a reorganização dos mesmos e produção de informação. Um banco de dados normalmente agrupa registros utilizáveis para um mesmo fim. Um banco de dados é composto por tabelas, que por sua vez são compostas por campos e registros. Então, na verdade, um banco de dados ele serve para armazenar informações. Então, você tem um cadastro de um cliente, você tem um site de notícias e tudo isso você quer que fique armazenado em algum lugar para que depois você possa pegar essas notícias que estão armazenadas e exibir no seu site. Ou você possa pegar os seus clientes que estão armazenados no banco de dados e exibir essas informações também. Então, o banco de dados vai servir para que possamos armazenar informações, gravar informações. Então, imagine assim, banco de dados, um armário, igual nós temos na imagem, né? Tabela, as pastas que estão no armário, campo e registro, as folhas dentro das pastas. Então, é mais ou menos assim. Você vai ter o banco de dados, onde você vai ter todas as tabelas, então, clientes, notícias, cadastro, senha, tudo isso você vai ter tabelas que estão gravadas no banco de dados. Então, um banco de dados pode conter diversas tabelas. Cada tabela armazena um tipo de informação. E dentro da tabela nós vamos ter o campo, que seria nome, endereço, cidade, fone, e-mail. E dentro desses campos nós temos os registros, que seria o quê? O nome da pessoa, o endereço, a cidade, as informações completadas. Então, isso que é o banco de dados que nós vamos trabalhar a partir de agora. Como que eu faço para criar um banco de dados? Nós já instalamos o AMP Server. Quando a gente instala o AMP Server, ele instala o PHP, o MySQL, que é o banco de dados que usamos no PHP, e o Apache, que é o servidor que roda as informações, os arquivos em PHP. Então, como nós já instalamos o AMP, nós já temos o MySQL instalado na nossa máquina, que é nele que nós vamos criar o banco de dados, as tabelas, e depois ver como fazer com o PHP a gravação dos registros nessas tabelas. Então, vamos começar a criar o nosso banco de dados. Bem, eu abri o meu navegador. Não esqueça de visualizar se o seu AMP Server está rodando. Aqui no meu ele não está rodando, então eu vou localizar ele aqui, todos os programas. Vamos procurar aqui o AMP Server, Start o AMP Server. Ok, agora verifique lá na sua barra de tarefas se está rodando o AMP Server. O meu está rodando, está online, está branquinho, né? Então quer dizer que agora eu já posso acessar o meu banco de dados. Para acessar o MySQL, eu vou digitar aqui http://localhost. Vou chamar, né, o localhost. Quando ele abrir essa tela é porque está tudo ok. Então, o AMP Server 5 está aqui. E agora eu tenho a opção aqui embaixo, PHP MyAdmin. Esse é o MySQL, a área administrativa do MySQL, onde dentro eu vou poder executar os meus, criar os meus bancos de dados, as tabelas, enfim, dentro do MyAdmin. Então, vou clicar aqui e pronto, eu já estou dentro, ó, PHP MyAdmin. Isso daqui é o MySQL que nós vamos trabalhar. Agora, aqui dentro, eu vou criar o meu banco de dados. Então, aqui tem uma opção chamada Privilégios, que a gente pode usar para colocar senha nesse banco de dados. Que daí ninguém consegue acessar o MySQL sem o usuário e a senha. Isso é muito importante quando você for trabalhar
quando você for hospedar seu site em um servidor de hospedagem, provavelmente eles vão passar um usuário e uma senha para que você possa acessar o banco de dados. Então, eu não vou criar um privilégio agora, porque se eu criar, depois eu vou ter que passar a senha para todos que forem usar. Mas, aqui em privilégios, eu tenho aqui o usuário root, servidor localhost, que eu estou trabalhando na minha máquina, senha não. Então, eu não estou com senha nesse meu banco de dados. Se eu quiser pôr uma senha, eu venho aqui em editar privilégios e aqui eu posso colocar a senha, ver que tipo de privilégio que eu quero dar. Aqui eu vou deixar tudo porque a gente vai poder criar tabelas, apagar, inserir, então eu deixo tudo aqui. E aqui eu ponho a senha. Coloco uma senha, redigito e executo. Aí toda vez que eu colocar lá localhost, entrar no phpMyAdmin, ele vai pedir essa senha. Então eu não vou fazer isso agora, porque senão toda vez eu preciso informar a senha. Eu vou clicar aqui nessa casinha, que é o principal, para ele voltar para a página inicial do phpMyAdmin. E agora eu vou criar um banco de dados. Então aqui eu tenho assim, criar novo banco de dados. Aqui eu vou colocar aula. Então, criei um banco de dados chamado aula. Eu posso criar um banco de dados com o nome do meu site. Então, enfim, você vai informar um nome, tudo em letras minúsculas. Aqui nós temos o tipo que ele vai armazenar, né, os caracteres especiais, como acentuação, como que vai ser. Como padrão, geralmente a gente usa o Latin General CI. Essa opção quer dizer que eu posso colocar qualquer tipo de acentuação. Ele vai reconhecer qualquer tipo de acentuação. Vou escolher ele. Aqui no UTF eu vou deixar esse mesmo, que é o UTF-8. E agora clico em criar. Então, banco de dados aula foi criado. Agora eu já posso criar uma nova tabela, porque eu já tenho o meu banco de dados aqui. Então, como criar a tabela e como usar essas informações, eu vou explicar na próxima aula. Acesse o seu phpMyAdmin, crie o banco de dados, pode ser com o nome aula mesmo, se já tiver, pode ser com o seu nome. Crie ele para que a gente possa depois criar as tabelas e começar a trabalhar com o armazenamento de informações. Era isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Até a próxima!